Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, do Ministério Fé para o Rapto. Estamos aqui na capital de São Paulo, no município de Guaianazes. Queremos agradecer a Deus primeiramente por essa rica oportunidade de chegar até o seu lar nessa noite de sexta-feira, a fim de estudarmos a Palavra de Deus. Essa palavra que tem a cada dia nos cativado, nos animado, nos influenciado mais a cada dia que passa a conhecer mais sobre as Sagradas Escrituras, conhecer mais sobre Deus. E isso tem colaborado com a nossa vida cristã nesse tempo final. Conhecer mais também sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, pregada pelo reverendo William Marion Branham, o nosso profeta. Agradecer a Deus por ter nos alcançado com sua imensa graça, com seu imenso amor, de nos fazer eleitos, de escrever o nosso nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O profeta nos ensina que aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, esses nomes não podem ser riscados em hipótese nenhuma. É você, sou eu. Nós cremos nisso. Recebemos a maior mensagem de todos os tempos. E numa noite como essa, podemos nos assentar e estudarmos juntos a palavra de Deus. Dessa feita, hoje, eu gostaria de trazer para vocês alguns parágrafos de uma mensagem intitulada Este Grande Guerreiro Josué. E agradecer também a você pela sua audiência, pelo seu carinho e pelo seu interesse. Interesse esse que posso dizer que é raro nesses últimos dias, de pessoas que querem conhecer mais sobre a palavra de Deus e querem aprender. Eu creio que hoje, nessa noite, o irmão Branham, nessa mensagem, vai mais uma vez nos consolar, né? Através do Espírito Santo, através dessa mensagem, e bater em pontos que são tão importantes para nós, pontos que a gente vem pregando, e Deus me levou a essa mensagem, como eu fiquei feliz de lê-la. Gostaria de ler no livro de Josué. Ele fala capítulo 5, mas também tem uma passagem no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 7 de Josué. E diz assim, ó. Então vamos começar nessa noite, essa conversa tão prazerosa na palavra de Deus e na mensagem. Em Josué 3, 7 diz assim: E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. No capítulo 5, eu gostaria de ler desde do versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então, é importante já notar o local, né? Eles tinham atravessado o Jordão, estavam agora nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra. Muito importante isso. Coloca aí, editor, e sublinha o 11. E comeram do trigo da terra do ano antecedente a outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Então, duas coisas estão acontecendo aqui. A travessia. Eles agora estavam em Jericó. No versículo 11 diz:
Volta aí, pode colocar, John, aí para eles, para nossa amável audiência. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E outra coisa muito importante acontecendo no versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Coisa interessante, não? No capítulo 3, versículo 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja o versículo 8. Eu não tinha mencionado. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Estavam se preparando, né, para essa travessia. No versículo 15 diz: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, e faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aqui é a travessia do Jordão daquele povo. E agora Josué, com essa promessa que Deus havia feito a ele, que neste dia começaria a engrandecer ele perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, serei contigo. Já no capítulo 5, é bom, né, linkar, já no capítulo 5, nesses versículos 10, 11 e 12, mostra que esses homens agora, do outro lado, estavam comendo do trigo da terra, né? E outra característica, no versículo 12, é que cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra. Que coisa. Nessa mensagem, este grande guerreiro Josué, o profeta ele fala assim, no no parágrafo 6. Assim, pois estamos falando deste grande guerreiro Josué, nesta noite de sexta-feira. Os filhos de Israel haviam acabado de sair do Egito e eles estavam em seu último estágio da jornada. Amado irmão, amada irmã, que coisa nós estamos vendo hoje, né? Que nós estamos também no último estágio da jornada do lado de cá. Estamos no último estágio da jornada. Estamos para passar para uma nova terra. O profeta, ele, nesse parágrafo 6, ele diz assim: os filhos de Israel haviam acabado de sair do Egito e eles estavam em seu último estágio da jornada. Há 3 etapas da jornada, como primeiro estavam posicionalmente. No Egito,
estavam primeiramente no Egito, depois deserto e terceiro na Palestina, a terra prometida. Que coisa? Egito, deserto e terceiro na Palestina. Vamos ver aqui no parágrafo 7. Pois bem, muitas pessoas têm considerado que tipologistas como eu têm dito que isso foi representado após a jornada no deserto, e assim entrando na glória. Bem, pode que haja alguém aqui que ensine isso dessa maneira, nessa noite. Isso não faria nenhuma diferença. Meu irmão ou minha irmã, seja o que for, posso estar errado em minhas teorias sobre isso, mas eu nunca poderia comparar a terra prometida com o céu, porque eles tiveram guerras na terra prometida. Então, o irmão Brana está mostrando para nós que Josué leva a igreja para o outro lado, e do outro lado, a guerra. E é exatamente o que ele vai fazer conosco. Nós sabemos que nós vamos para a ceia das bodas do Cordeiro, e nós sabemos também que nós retornaremos à terra. E Daniel viu o nosso retorno, Daniel viu o nosso regresso. Nós somos essa pedra cortada sem mão que Daniel viu, descendo, batendo no pé da estátua e assumindo o controle, tirando o domínio dos animais, dando até prolongação de vida para os animais, mostrando que esses animais eram nações, dando prolongação de vidas, mas o controle, o domínio veio parar na mão dos santos do Altíssimo. Isso está em Daniel 2, em Daniel 7. E Daniel não fala ali de um domínio espiritual, né? Daniel viu um domínio literal. Saiba, ó rei, que depois, nos dias desses reis, eu vi uma pedra cortada sem mão, e ela deu no pé da estátua, e seu reino foi crescendo, crescendo, e tomou conta de toda a terra. Esse domínio não passaria mais para outro povo, mas subsistiria para sempre. Então, um domínio literal, né? Literal. E o profeta está mostrando que eles atravessaram, eles vieram do Egito passaram para o deserto, né? No deserto chegaram em Cades Barnea, agora eles teriam que atravessar o Jordão. E quando eles atravessaram o Jordão, haveria que tomar conta da terra. Eles teriam guerras, né? E Deus nos abriu os selos, e os selos é o título de propriedade da terra. Satanás é o posseiro. Então nós desceremos e tomaremos, expulsaremos o posseiro, prenderemos a mamba, destruiremos a mamba, nós vamos prender a mamba e nós vamos assumir o controle da terra. É isso que essa mensagem veio fazer por nós. Ela veio nos fazer reis e sacerdotes. E nós reinaremos sobre a terra. Então, mas isso é tão maravilhoso, essa mensagem, porque ele fala que ele não poderia comparar a terra prometida com o céu, porque eles tiveram guerras na terra prometida. E aí o profeta fala, ponto, ele fala, sou um milenarista. O profeta falou assim, eu sou um milenarista. Olha que coisa maravilhosa, amados. Cada palavra, veja, ainda estou lendo um parágrafo e não estou dando conta de ler todo ele, porque cada frase, cada palavra é sumamente importante. O profeta de Deus, ele falou assim, eu sou um milenarista. Então, que tipo de milênio ele cria? Vamos ver? Né? Vamos deixar o profeta falar, né? Ele dizendo assim,
sou um milenarista. Coloca em amarelo, John, né? Sou um milenarista. Pode colocar agora, daqui por diante. Creio que haverá um milênio. Creio que haverá um milênio. Vírgula. 1000 anos na Terra. Vírgula. Em que a humanidade voltará para Deus da mesma forma que saiu de Deus. E creio que a terra prometida representava um milênio, os 1000 anos no milênio. Se vocês notarem, veja, sabemos que a terra prometida, o Egito foi o mundo, o deserto, eles passaram pelo sangue de Jesus, né, do Mar Vermelho, né, justificação, deserto, santificação. Terra prometida, o Espírito Santo, né? Ali, as 3 etapas da graça. Mas o profeta tinha noção disso. Agora, só que ele está querendo dizer, ele está mostrando um outro ângulo. Ele está falando assim, olha, eu não poderia falar que a terra prometida é o céu, é a glória, porque haveria guerras naquela terra prometida. E ele fala, eu sou um milenarista. Como que o irmão Brana cria no milênio? Ele fala, ele vai falar, eu creio que haverá um milênio, 1000 anos na Terra, em que a humanidade voltará para Deus da mesma forma que saiu de Deus. O que? A humanidade? Povos? Nós regeremos sobre as nações? Veja que interessante, está escrito no livro de Zacarias. No livro de Zacarias, no capítulo 13, no versículo 7, diz: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão. Né? Para aqueles que querem saber, vai morrer gente? Vai morrer gente? Vai morrer gente. Né? Muita gente. A Bíblia está dizendo o que aqui? 2/3. 2 partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Então vai ter restantes de pessoas, amados. Não. Se você pegar no mesmo livro, eu vou voltar aqui ainda em Zacarias 13, mas se você pegar no mesmo livro, só virar a página, você vai ver em Zacarias 14, versículo 16. Leia comigo. Zacarias 14, versículo 16. E negrita, John, coloca em letras maiores como você fez nas outras edições, se possível. Negrita e amarelo. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, vai ter nações, vai ter sobreviventes. Não, aqui não fala que as nações todas estarão no inferno. Pelo amor de Deus, não acrescente isto. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas, que é a festa dos tabernáculos. Olha o que diz também, e acontecerá, vai acontecer,
Assim diz o Senhor. Gente, que coisa, né? As pessoas estamos vivendo em momentos tão assim que as pessoas deviam tomar cuidado, né? Hoje como é bom saber dividir a palavra de Deus, né? A visão que Enoque viu, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, né? Muitos estão aplicando para agora, meu Deus, aquele é o dia do Senhor, aquele é o dia da vingança, quando ele vem com seus santos ressuscitados, né? E coloca Apocalipse 19 para agora. A pedra cortada sem mão, que desceu e bateu no pé da estátua até agora. Sabemos, sim, que essa pedra cortada é uma pedra espiritual, a abertura da palavra, a revelação. Amém, amém. Mas agora nós estamos saindo do espiritual para o literal. Essa passagem que Josué fez com a sua igreja, essa passagem que Jesus está fazendo com a sua igreja, nos dias de Josué, é tirar a igreja do espiritual e colocar ela na terra, no literal, né? Olha só. Mas, voltando aqui, restantes, tá? Versículo 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Está vendo aqui? Regendo as nações com vara de ferro. De ano em ano, esses restantes de todas as nações terão que subir de ano em ano. Isso é o que diz as Escrituras. Meu Deus, que situação nós chegamos. Como que as pessoas podem dizer que não haverá nações, não haverá sobreviventes? Meu Deus, que situação nós chegamos. Versículo 18. E se a família dos egípcios não subir, nem virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Que coisa. Vamos ver, deixa eu ler mais uma passagem, depois eu volto aqui em Zacarias, mas em Isaías 66. Como nós estamos conhecendo a Bíblia, né, igreja? Como que nós estamos comendo a Bíblia, comendo a palavra de Deus sem limite, comendo a palavra de Deus com liberdade, comendo a palavra de Deus, crendo em toda a palavra de Deus. Que milagre é esse que ocorreu nas nossas vidas? Que obra foi essa que Deus fez por mim e por você? Meu Deus, hoje você vê o plano de Deus, um plano tão grande, tão maravilhoso. Um Deus que ama as virgens prudentes. Um Deus que ama as virgens nécias. Haja visto que as virgens nécias é uma classe de pessoas de alto padrão moral. E Deus quer elas também. A ponto de que se o sétimo selo ele tem um mistério tríplice, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado, o sexto selo tem um propósito tríplice, que não é de matar as virgens nécias, mas sim de purificá-las. Volta a preocupação das pessoas. Mas elas vão morrer? Sim, tem virgem nécia partindo nos nossos dias. Tem eleitos que fazem parte da primeira ressurreição, indo dormir no Senhor em nossos dias.
Imagina na grande tribulação. Sim, com certeza, seguro. Pode ser que virgens nécias morram, mas haverá uma classe, um grupo de virgens nécias que cumprirão o tipo de Noé, passando pela grande tribulação e chegando do outro lado. O profeta fala isso. Mas que plano! E esse tríplice propósito do sexto selo é de purificar as virgens nécias, é de purificar Israel e também de purificar a terra, para que ela receba o milênio. Então esse propósito do sexto selo, ele está aqui no sétimo selo, na página 530. Agora nós verificamos também, quanto a isso, que o sexto selo, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Lembra que eu falei? Um tríplice propósito. A primeira coisa foi que a virgem adormecida tinha que passar pelo período da tribulação, tinha que passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade. Gente, essa questão de matar todo mundo. Meu Deus. Né? Vamos lá. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade por rejeitar a mensagem. Isto lhe foi feito no período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7. Olha só, sabemos que a tribulação são 3 anos e meio, sabemos que a tribulação é a segunda parte da 70ª semana de Daniel, sabemos que a tribulação está na segunda parte do sexto selo e sabemos que o sexto selo está em Apocalipse 6. E por que o profeta fala? Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7. É que ela tinha passado pelo período da tribulação e chegado em Apocalipse 7. Assim como 144 mil judeus também passaram pelo período da tribulação e chegaram em Apocalipse 7. Apocalipse 7 tem 2 grupos, os 144 mil que serão selados na sua vida e as virgens nécias. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7, aqui ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja, as pessoas puras que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem ou de alguma maneira, que foram cegadas por esses falsos profetas. Elas não tiveram oportunidade e ainda assim são realmente sinceras de coração e Deus conhece o coração delas. E aqui elas são purificadas durante este tempo. Note isso, outro tempo de purificação que é para Israel quando se reúne. Esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação. Dos milhões que se reunirão lá, haverá 144 mil selecionados e eles serão purificados também. Deus está purificando Israel. E note, há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa de luas, estrelas e toda a natureza serem purificadas. Está vendo o que é isso? A terra se renovando, sendo purificada, aprontando-se para o milênio. O milênio está se aproximando. Milênio após o período da tribulação. O profeta está dizendo aqui claramente. Claramente. E aí o profeta, lembra que ele falou aqui? Eu sou um milenarista. Eu sou um milenarista. Creio que haverá um milênio, 1000 anos na Terra, em que a humanidade voltará para Deus da mesma forma que saiu de Deus. E creio que a Terra Prometida representava o milênio, os 1000 anos no milênio. Aí foi onde eu falei, olha, a humanidade, povos. Aí eu fui em Zacarias 13, né? E mostrei e falei também que ia em Isaías 66, Isaías 66, no versículo 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, o tempo vem
em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Que coisa. Aí vamos de novo para Zacarias 13. Porque aí eu mostrei que haverá nações, haverá povos. Mostrei pela Bíblia Sagrada, né, que haverá restantes de pessoas. Então, aí vem aqui, Zacarias 13, versículo 8, voltando. A gente deu uma volta, né? Saiu de Zacarias 13, aí fomos em Zacarias 14, mostrando que vamos reger as nações com vara de ferro, que elas vão ter que subir de ano em ano, mostrando os restantes de todas as nações, né? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, tá bem claro, né? Aí depois eu fui em Isaías 66, aí mostrei que no período da tribulação tem um propósito tríplice, que é purificar Israel, purificar as virgens nécias e purificar a terra para o milênio, mostrando que sim, o milênio vem depois do período da tribulação, né? O milênio vem após a guerra, né? Onde nós faremos parte dela para assumir o controle, assumir o reinado, baseados na profecia de Daniel também, a pedra cortada sem mão. Vimos também, olha que em poucos minutos é um zigue-zague de escrituras, né? Mas tudo apoiado pela Bíblia e pela mensagem. Eu não vejo como estamos interpretando alguma coisa aqui, só estamos lendo, né? Aqui, ele diz, agora voltando, que a gente provou, né? Que vai ter restantes, mas olha que interessante isso. Zacarias 13, versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, os sobreviventes. Lembra dos restantes? Lembra dos restantes de Isaías 66? Lembra das nações de Isaías 66? Lembra as nações de Salmo? Ai, tem tantas passagens. Meu Deus. E o versículo 9 agora de Zacarias 13. E farei passar essa terceira parte pelo fogo. Que fogo é esse? Período da grande tribulação. Sabe por quê? Olha aqui, ó, vírgula. E a purificarei. Lembra que eu li aqui? No 7º selo, página 530. Primeira coisa do propósito triplo do 6º selo é que a Virgem Adormecida tinha de passar pelo período da tribulação para a purificação. Viu que também outro tempo de purificação que é para Israel? Veja uma terra inteira que há de ser purificada para receber o milênio. Sétimo selo, página 530. Aí você pega aquilo e conecta aqui, ó. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, porque 2/3 expiraram. Muita gente partiu, muita gente morreu. Mas restou. Houve um restante, como está escrito na Bíblia. Como está escrito aqui na mensagem. Eu sou um milenarista. Eu creio 1000 anos. Eu creio que haverá um milênio, 1000 anos na Terra. Parágrafo 7, né, deste grande guerreiro Josué. Creio que haverá um milênio, 1000 anos na Terra em que a humanidade voltará para Deus da mesma forma que saiu de Deus. E olha que interessante no versículo 9 de Zacarias 13. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus.
Que coisa maravilhosa. Tudo isso, toda essa volta nós demos, amados, para mostrar a humanidade no milênio. Humanidade no milênio. O profeta diz: sou um milenarista. Coloca aí, John. Sou um milenarista. Coloca em garrafais e amarelo. Creio que haverá um milênio. Como que o senhor crê no milênio, irmão Brana? 1000 anos na Terra, em que a humanidade voltará para Deus da mesma forma que saiu de Deus. E creio que a Terra Prometida representava o milênio, os 1000 anos no milênio. Se vocês notarem, é porque o profeta está dizendo o seguinte: nós estamos no Egito, saímos do Egito, atravessamos o Mar Vermelho através do sangue de Jesus Cristo, deserto, santificação, e agora temos que atravessar o Jordão para o outro lado, para a Terra Prometida. Não é à toa que o profeta fala que é na Terra Prometida onde todas as nossas promessas estão. Não é à toa que na mensagem Paradoxo o profeta se viu na Palestina. Não é à toa essas coisas escritas na mensagem. Aí você lê do jeito que está escrito. E às vezes você leva a coisa que você está interpretando. Ué, como interpretar se nós estamos repetindo? O profeta de Deus a qual eu creio no profeta. Disse que quando ele viu aquela visão na mamba, ele estava no mapa da Palestina. Como interpretar isso? A não ser repetir o que o profeta falou. Né? Interpretar seria você anular isso. Interpretar seria você falar, isso quer dizer aquilo outro. Não, ele estava descendo o Jordão. Ele estava no mapa da Palestina. Né? Agora, repetir o que o profeta falou não é interpretar, não, é crer. Repetir o que o profeta falou é honrar essa mensagem. Repetir o que o profeta falou é mostrar que você tem fé na palavra de Deus. Que você realmente crê na palavra de Deus, crê na mensagem do jeito que está escrito. E que você não tem medo de falar o que está escrito na mensagem. Ele diz assim: creio que haverá um milênio, 1000 anos na terra. Oh, que glória, hein? Você vê que plano de Deus, amado? O profeta, ele fala nessa mensagem aqui, tão gostoso, né? Já estamos indo para o final, acredita? O assunto é tão gostoso. Olha o que ele fala nessa mensagem, este grande guerreiro Josué, dizendo aqui, ó, no parágrafo 25. E assim, pois, Deus disse a Josué, ou melhor, disse a Moisés, sai agora e busque, escolha um homem de cada tribo e envie-os à terra prometida. Apenas alguns dias depois que ele havia saído do Egito. Envie-os agora a espiar a terra. E depois voltem e me deem um relatório. E quando atravessaram o pequeno rio Jordão, entraram na terra prometida e começaram a olhar ao redor para ver se ela era improdutiva ou se era boa, ou se era de uvas ou se era de frutas. Quando voltaram, subiram e cortaram um cacho de uvas que precisou de 2 homens para carregá-lo. Que cacho de uvas! Que cacho de uvas! Que revelação! Que fruto gigantesco! Que cacho de uvas vindo da onde? De coisas que hão de ser. Vindo da terra em que eles haviam de possuir. Vindo do futuro deles. E esses espias tiveram a capacidade de ir lá e buscar aquele alimento e trazer. O profeta fala, que cacho de uvas! Sabia que o vinho vem da uva? E sabia que o vinho tipifica o estímulo da revelação?
Que coisa maravilhosa, não? Se vocês notarem, assim, agora parágrafo 8. Se vocês notarem, assim que atravessaram o Jordão, que significa separação. Olha só o que Jordão. Não dá para ler essa mensagem, não dá. Cada palavra, para esses irmãos águias, não dá, simplesmente não dá para você pegar assim e já ir lendo assim corrido. Não. Tem que ir devagarzinho. Se vocês notarem, assim que atravessaram o Jordão, que significa separação desta jornada terrena para entrar na outra terra. Meu Deus, amados. Irmão, que plano de Deus gigantesco nós estamos, não é? Olha o tamanho desse cacho de uva, gente. Meu Deus. Olha o tamanho desse cacho de uva. O profeta até falou assim, quando ele fala desse cacho de uva, ele fala assim: penso que se uma terra sob maldição produz algo assim, o que não produzirá quando a maldição for tirada? Que cacho de uva! Que revelação de coisas que hão de ser trazidas da nova terra. E atravessar o Jordão é sair. Eu quero usar as palavras do profeta. Assim que atravessar o Jordão, que significa a separação desta jornada terrena para entrar na outra terra. Sair dessa jornada terrena e entrar noutra terra, amados. Que coisa maravilhosa. Que cacho de uva gigantesco. Que plano de redenção gigantesco. A noiva, a rainha, o profeta, os mensageiros, restante de nações, virgens nécias, Israel, 144 mil judeus. Que coisa! É grande demais. Agora, olha como os homens estão limitando. Nós vamos sair daqui, vamos para a glória. Você não precisa conhecer nada disso. Aí vai ter uma bomba, vai matar todo mundo. Que coisa, não? E quando a gente descer, não tem nação. Não precisa conhecer essas coisas. Aí não precisa conhecer essas coisas, aí é forçado a jogar tudo para cá erroneamente. Erroneamente. E a Bíblia mostrando nações, a Bíblia mostrando, profeta mostrando, virgens nécias sendo purificadas, Israel sendo purificado, a terra sendo purificada, a noiva na glória. Veja o contexto. Catástrofes, muita gente morrendo, restante de nações sobrevivendo, a noiva, a rainha com seu rei reinando sobre todas as nações. E agora ele está mostrando que... né? Então você vê esse plano que é gigantesco, mostrando que essa terceira parte da terra vai passar pela purificação. Povos, porque o povo diria, o Senhor é meu Deus, não, vocês são meu povo, o Senhor é meu Deus. Olha aqui, nesses últimos minutos. Se vocês notarem, assim que atravessaram o Jordão,
que significa a separação desta jornada terrena para entrar noutra terra. E sabe o que é o mais engraçado, amados? É que as pessoas louvam a Deus cantando isso. Como é que pode, né? Estamos na última montanha esperando antes de cruzar para o outro lado. Daqui posso ver um novo mundo, a nova Jerusalém. Muito em breve cruzarei o grande rio. Muito em breve estaremos do outro lado. Sinto o chamado de Deus, é hora de partir. Chamando-me à casa do Pai, coisas que hão de ser. Não podemos só louvar, não podemos só cantar isso, temos que viver isso. Se vocês notarem, veja que 2 parágrafos está tomando todo o programa, porque eu não consigo avançar, correr com isso. Se vocês notarem, assim que atravessaram o Jordão, que significa a separação desta jornada terrena para entrar na outra terra, o maná que era... Oh, meu Deus, olha, vocês estão vendo que não dá para correr? Olha outra frase aqui de impacto. Meu Deus. Meu Deus. Assim que atravessaram o Jordão, que significa a separação desta jornada terrena para entrar na outra terra, o maná, vírgula, que era uma coisa espiritual, cessou. Nós lemos na Escritura que tinha cessado o maná. E eles comeram do fruto da terra, ou seja, saíram do espiritual para o literal. O que esse Jesus, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo conosco? Querendo nos levar e nos tirar do espiritual para o literal. E nós vamos atravessar esse Jordão e vamos caminhar este caminho de novo no outro lado. Guerras, cidades muradas. A batalha vai ser intensa. Mensagem 4º selo. Onde estão os cavaleiros? Onde estão os cavalos? Onde está se pregando isso? Coisas que hão de ser, elas são importantes para a gente ajustar a mira. Então você vai colocar até a vinda do Senhor com os seus santos aqui. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos aqui. Este não é o dia do Senhor, né? Ele fala na mensagem A Visão de Patmos, na página 33, ó. Eu falo, ó, agora vamos voltar à nossa escritura. Nós sabemos o que o dia do Senhor não é. Se não é o sábado nem o domingo, o que é? Bem, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Este é o dia do homem. É o efetuar do homem, a obra do homem, a igreja do homem, a ideia de adoração do homem, tudo do homem, porque é o mundo, o cosmo do homem. Mas o dia do Senhor está chegando, sim, está. Acontece justamente que nesse tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi arrebatado pelo Espírito e transportado pelo Espírito ao grande dia que está chegando. O dia do Senhor vem quando os dias dos homens terminarem. E os reinos deste mundo tornar-se-ão os reinos de nosso Deus. O dia do Senhor acontece quando os juízos caírem, e após isso vem o milênio. Quando o milênio vem? Após o dia do Senhor. Agora mesmo, o mundo faz o que quer com o cristão. Eles o xingam de todos os tipos de nomes maus, zombando dele, mas está chegando aquele grande e notável dia, quando eles lamentarão e uivarão, pois o Cordeiro está vindo com ira para julgar o mundo. Será aí quando os justos terão seu dia com o Senhor, pois os ímpios serão abrasados e os justos caminharão sob suas cinzas milênio adentro. Malaquias 4:3. E pisarei os ímpios, porque eles farão cinza debaixo das plantas de vossos pés,
naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. E após esse dia vem o quê? O milênio. Então, por que nós falei isso? Porque ele diz assim, que significa, a travessia do Jordão significa separação desta jornada terrena para entrar na outra terra. O maná, que era uma coisa espiritual, cessou. E eles comeram do fruto da terra. Eles comem maná espiritual. Eles comem do fruto da terra novamente. E no milênio, vejam, estamos comendo, aí o profeta fala, e no milênio, vírgula, vejam, estamos comendo maná espiritual agora. Mas voltaremos. Não precisaremos de maná espiritual naquele tempo. Voltaremos a comer do fruto da videira novamente e do campo, o trigo. E a Bíblia diz que edificaremos casas e as habitaremos, plantaremos vinhas e comeremos o fruto delas quando chegarmos ao milênio, os 1000 anos de descanso, quando as guerras e problemas e as doenças e a morte fugirão do mundo. Retornaremos aqui a esta terra. Voltaremos aqui, caminharemos esse caminho uma vez mais. Retornaremos aqui a essa terra e estaremos com Cristo por 1000 anos. Aqui mesmo. Antes de irmos para a glória. Esse é o ensino das Escrituras. Este é o ensino das Escrituras. Que cacho de uva gigantesco. O profeta fala numa mensagem, fala assim, não confunda milênio com novos céus e nova terra, porque no novo céu vamos ter coisas no milênio que não entrarão no novos céus e nova terra. Mas esse milênio nós não podemos perder ele. Esse milênio, 1000 anos com Cristo regendo as nações. Meu Deus, administrando, edificando a casa. Não é? Porque o dia da vingança, ele não é somente para vingar. Em Isaías 61, deixa eu terminar aqui com isso. Em Isaías 61, onde o Senhor Jesus, quando ele entrou no templo, ele só leu, vocês são cientes disso, né? Ele só leu a primeira parte, e diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aqui, né? Agora a segunda parte, que pertence à noiva. O dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Olha o papel da noiva. Porque o pessoal para só aqui no dia da vingança, né? Não lê o restante. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados. Lembra? Aqui, ó, edificaram casas. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas. Muito trabalho a ser feito, hein? Muito trabalho a ser feito.
destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes, meu Deus, nações e seus descendentes. Meu Deus. No meio dos povos, todos quantos virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Meu Deus. Com isso, foi mais para mostrar, né, essa travessia aqui. Que o profeta falou. Né? Sou um milenarista. Creio que haverá um milênio, 1000 anos na Terra, em que a humanidade voltará para Deus da mesma forma que saiu de Deus. Creio que a Terra prometida representava o milênio, os 1000 anos no milênio. Se vocês notarem, assim que atravessaram o Jordão, que significa a separação desta jornada terrena para entrar na outra terra, o maná, que era uma coisa espiritual, cessou, e eles comeram do fruto da terra. Eles comem do fruto da terra novamente. E no milênio, veja, estamos comendo maná espiritual agora, mas voltaremos. Não precisaremos de maná espiritual naquele tempo, a comer do fruto da videira novamente, do campo, o trigo. E a Bíblia diz que edificaremos casas e as habitaremos, plantaremos vinhas e comeremos o fruto delas. Quando chegarmos ao milênio e os 1000 anos de descanso, quando as guerras e problemas e as doenças e morte fugirão do mundo, retornaremos aqui, a essa terra, e estaremos com Cristo por 1000 anos, aqui mesmo, antes de irmos para a glória. Que coisa! Depois do milênio ainda tem a glória, ainda tem novos céus e nova terra. Esse é o ensino das Escrituras. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, com esse cacho de uva tão gigantesco. Do outro lado, coisas que hão de ser. Deus te abençoe e até o próximo programa, A Vereda do Justo. Shalom!